Oi pessoal, tudo bem? Já pensou em fazer um organizador de pratos totalmente diferente? Vamos lá aprender? Os materiais que a gente vai precisar para confeccionar esse organizador de pratos são super fáceis de achar. Eu tenho então 2 ripas de 30 centímetros e aqui eu vou utilizar 4 ripas de 40 centímetros. Olha só. Esse aqui, pessoal, eu pedi, quando eu fui comprar as ripas, eu pedi para estarem cortando, o serralheiro cortar essa parte de 40 centímetros e fazer também para mim um degrauzinho aqui, ó, bem no centro. Aqui eu tenho uma medida de praticamente 2 centímetros. Então eu tenho 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro, para eu ter um encaixe perfeito na hora que eu for fazer a base do nosso organizador de pratos. Então, como que a gente vai fazer? Além disso, desses materiais de ripa que são super fáceis, eu tenho uma furadeira que a gente vai precisar para estar furando e colocando os nossos parafusos e uma parafusadeira. Quem não tiver a parafusadeira pode estar utilizando uma chave Phillips, uma chave de fenda, o que vocês acharem mais fácil aí na casa de vocês. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai começar a furar, tá? Com a furadeira. Aqui eu vou tirar esse parafuso para vocês verem a distância que eu coloquei. Aqui eu coloquei uma distância de mais ou menos uns 10 centímetros, olha só. Na verdade vai dar mais ou menos entre 10 a 12 centímetros. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa marquinha em todas as ripas de 40 centímetros, porque aqui é onde vai vir a base, para ela não ficar muito próxima da parte do solo, onde eu for encostar a parte de base para deixar em pé o nosso organizador. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz essa medida e eu venho com a furadeira e faço esse furinho, centralizando o furinho para ele não ficar tortinho e na hora que eu for fazer a montagem, ele não ficar bamba. Esse furinho eu faço nas 4 partes. E aí eu venho com esse parafuso, eu vou precisar utilizar 4 parafusos bem grandes. Esse daqui eu tenho mais ou menos uns 4,5 centímetros, mas pode utilizar qualquer outro parafuso, desde que seja grande, que eu consiga atravessar as bases, certo? Então vamos lá. Aqui eu já vou acomodar esse parafuso para evitar que eu perca esse parafusinho. E aqui também eu já faço o risquinho, o furinho. Aqui eu vou tirar esse parafuso para vocês verem como que vai ficar. Olha só, eu fiz aqui bem no centro, aonde eu tenho o encaixe da minha madeirinha. Olha só. Na hora que eu for colocar, eu já encaixo aqui e ele também precisa ser de um tamanho suficiente para estar grudando uma madeirinha na outra. Então ele precisa transpassar aquele pedacinho que sobrou, certo? Então comecem sempre com uma das laterais, tá? E depois a gente fecha no meio, para ficar mais fácil de manusear. Então eu venho aqui. Aqui dentro, gente, lembra que eu fiz aquela marcação? Eu fiz uma marcação aqui para eu encaixar essa parte da base aqui dentro, ó. Para eu saber, senão uma vai ficar maior, outra vai ficar mais baixa e aí fica muito esquisito. Então assim fica todo mundo uniforme e não tem erro dela estar tombando ou fazendo algum outro tipo de jeito que fique errado. Então eu venho aqui e acomodo aqui em cima, venho com a chave de fenda ou a parafusadeira e acomodo aqui. O legal para quem for utilizar uma parafusadeira é vocês irem devagar. Vai dando soquinho até ela atravessar essa primeira madeira, ó, que não é o caso, não atravessou ainda, para ela chegar até esse outro lado aqui. Porque se vocês forem fazer de uma vez, ela vai travar e deixem também o parafuso reto. Isso facilita muito, tanto para quem for utilizar a parafusadeira ou for utilizar uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Segura aqui, ó. Olha só, pessoal, aqui já fiz o furinho e ele atravessou, certo? Já tá bem firme a minha base. Vou fazer isso do lado oposto, lembrando que a parte menor, com aquela medida que eu fiz, precisa ficar pro lado de baixo.
Olha só, gente, então fiz um ladinho do nosso organizador. Agora eu vou fazer o outro lado. Essa parte é muito importante, porque o que acontece? Vocês estão vendo que um lado ficou para baixo, o dentinho ficou para baixo? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa outra madeirinha pro lado de cima, para eu encaixar aqui a nossa base do organizador de pratos. Olha só, pessoal, que gracinha que já tá ficando. Aqui, ó, eu já tenho duas hastes pra gente encaixar. Agora a gente vai colocar uma sobreposta à outra e venho com aquele meu parafusinho. Lembra do furinho que eu já tinha feito? Eu vou encaixar ele aqui no meinho e vou parafusar. Olha só, aqui, pessoal, vocês estão vendo que uma perninha ficou mais tortinha que a outra? Eu venho aqui, ó, e acomodo da melhor forma, para que esse organizador, ele fique bem sustentável e ele não caia. E as perninhas, elas têm que estar bem fixas. Se caso você vê que ficou meio bambo, meio atrapalhado, ou o botãozinho aqui, ou o parafuso ficou meio apertado, não ficou muito apertado, você vem aqui e aperta ele. Faça isso em todos os lados onde estejam os parafusos. E aqui está a nossa peça pronta para receber o nosso prato e organizar aquele cantinho mega especial. Olha só que linda que ficou a nossa peça aqui. Eu já coloquei algumas decorações. Olha só, aqui eu utilizei os pratos, tanto o raso quanto os fundos, e ainda coloquei uma xícarazinha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!